conexão com as pessoas. Muito boa noite, estou esperando aqui as pessoas chegarem, porque o tema vai ser muito legal. Vamos falar de menopausa. Solange, você foi a primeira a entrar, hein, Solange? Obrigado, hein? Tô aqui, olha pessoal, hoje o tema vai ser quente, hein? Começando a nossa jornada Pele na Menopausa. Tô muito empolgado de estar aqui com vocês todos para a gente falar desse tema que é super importante. Enquanto isso, eu tô esperando as pessoas entrarem. Queria saber um pouquinho de vocês. Eu queria saber a idade de vocês aqui que estão assistindo, que tá me assistindo, né? Para eu poder direcionar o tema. Porque quando a gente fala de menopausa, a gente fala de uma idade que varia de pessoas que entram na menopausa em 45, 50 anos, mas quando a pessoa já tem os seus 70 anos, ela também está na menopausa ainda. Ela é pós-menopausada, mas ela tá aí. Então eu quero saber, olha, vai passando para mim a idade de vocês, tá? E o nosso tema hoje, o primeiro tema vai ser os efeitos da menopausa na pele. Vocês entendendo por que isso acontece, é muito mais fácil de vocês tratarem, vocês saberem tratar sozinhas em casa, entendeu? Então isso é muito importante. Esse vai ser o nosso tema. E quero saber aí, peraí que os nossos aqui, peraí, 51, 52, 49, olha lá, a gente já tem pessoas de 49, 50 anos, 54, 63, quer dizer, uma faixa variável aí, muito legal, que a gente vai falar. E eu vou explicar para vocês, inclusive para vocês aí, que ainda não entraram na menopausa, eu vou dar uma dica de um suplemento que, segundo os estudos científicos, retardaram o início da menopausa em 3 a 4 anos. Olha que coisa mais interessante, tá? Outra coisa que eu quero pedir ajuda para vocês é assim, se vocês estão aí me assistindo, tem 3 botõezinhos embaixo aí da tela, deveria ter. Um que você pode mandar um coração aqui, ó, são lindos corações. O outro que vocês podem fazer perguntas, que é um ponto de interrogação. Vocês podem, eu vou abrir para 10 perguntinhas no final da live, tá? E tem um aviãozinho. Esse aviãozinho, se você entrar nele agora, você pode selecionar seus amigos e compartilhar essa live com alguém que você ama ou com alguém que você acha que esse tema seja interessante. Isso me ajuda também a aumentar o nosso engajamento aqui, tá bom? Bom, olha lá, como é que tá a quarentena de vocês? A minha tá ótima, tô produzindo um monte de coisa. A gente tem que, no primeiro momento, a gente entra naquela fase ruim de que a gente não quer, depois a gente vê a necessidade e depois a gente entra numa fase e que a gente se conforma e que aí a gente vê que a gente tem que fazer e a gente tem que progredir. Aí é muito interessante, tá? Olha lá, vamos começar o nosso tema. Nosso tema hoje é os efeitos da pele da menopausa na pele. Então, para quem não sabe o que é menopausa, acho que todo mundo sabe, né? Mas é o seguinte, a menopausa em termos médicos significa a última 12 meses que a mulher não menstrua mais. Então, assim, a última menstruação aconteceu, ficou 12 meses sem menstruar, começou a menopausa. E um termo que a gente usa muito é essa questão de a mulher... Tem gente que fala, eu passei da menopausa. Você pode ter passado, mas você continua sofrendo dos efeitos deletérios da falta de hormônio na sua pele. Então, para você que fala assim, eu tenho muita idade, a menopausa passou para mim com 60 anos e não adianta não. É mentira. Claro que se você começa a tratar antes, você tem um resultado melhor. Mas, mesmo para quem está com mais idade e não tratou, ainda dá tempo, tá? Então vamos lá. Você menstruou 12 meses sem menstruar, já está na menopausa. Os efeitos deletérios da menopausa começam 4 a 5 anos antes, meninas. Vocês que estão aí, ó. Vocês de 44, 45, 42... que não estão na menopausa, é nessa fase que vocês deveriam começar a cuidar, tá? Só um pouquinho que eu vou pegar o Nick aqui, ó, que ele quer sentar na mesa. Olha ele aqui, ó. Então, assim, os efeitos com 5 anos antes, a mulher já começa a sentir alguns efeitos que às vezes não tem sintoma nenhum, mas são efeitos microscópicos que acontecem na pele e que isso a gente já deveria começar a cuidar. A partir de amanhã a gente vai falar um pouco desses cuidados tópicos, tá? Então,
vocês aí que estão em casa, não estão na menopausa, esse é o cuidado, tá? Que tem que ter. Outra coisa muito interessante, fizeram uma pesquisa recente com mais de 4 mil mulheres na menopausa para identificar as principais queixas, tá? O que a mulher mais reclamava. Então perguntaram várias coisas sobre acne, queda de cabelo. Me surpreendeu o fato de queda de cabelo não ser uma queixa tão frequente quanto outras. Eles perguntaram para 2 grupos, mulheres menopausadas e mulheres que não eram menopausadas. Só que as principais queixas foram a pele afinando, atrofia de pele, eu vou explicar por que acontece. Segundo, rugas, que foi disparada a primeira queixa. A terceira, o ressecamento da pele. Também eu vou explicar por que acontece esse ressecamento de pele. E a quarta, vou colar a quarta. Vamos ver que é uma tabela enorme. Aqui, olha, falei do ressecamento, falei do afinamento da pele, falei das rugas e da perda da elasticidade. A perda da elasticidade é quando a gente puxa a pele, meninas, e a pele não volta para o lugar tão rápido, tá? Então, essas quatro queixas são muito importantes da gente agora entender por que elas acontecem, tá? E isso começa a acontecer em torno de 5 anos antes de você entrar de fato na menopausa. Por isso que os cuidados precoces são válidos, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu não, acho que eu falei, da questão da pergunta. Se vocês quiserem me fazer pergunta aqui, ó, deveria ter um pontinho de interrogação, você pode mandar a pergunta para mim. Quero mostrar para vocês uma pele menopausada, para quem não sabe. Eu acho que todo mundo aqui já sabe, já deve ter, né, claro, ter uma ideia de como a pele fica na menopausa, esse afinamento. Mas essa mulher aqui, olha, ela é uma pele típica da menopausa. Você vê, ela tem rugas, ela tem uma perda de elasticidade. Olha embaixo como a gente tem essa flacidez aqui, olha. Tá vendo? Rugas bem marcadas, uma flacidez, um afinamento de pele, uma sensação de uma pele sem viço, sem brilho. Isso se dá muito pela perda da hidratação. E isso aqui a gente consegue, se a gente cuidar direitinho, a gente consegue reverter, tá? Uma coisa bem interessante que eu vi aqui uma pessoa comentando é que ela falou aqui que ela tirou o útero e ela não sabe se ela está na menopausa. Então, quer dizer, tem gente que precisou tirar o útero por problemas como mioma e etc. Mas se a mulher deixa os ovários, ela continua produzindo o estradiol, o hormônio feminino, a progesterona. Então, não necessariamente de você tirar o útero significa que você entrou numa menopausa precoce. Outra coisa interessante, a fase em que cada mulher entra na menopausa, isso é muito determinado geneticamente pelo número de folículos do ovário que a mulher tem, tá? E a menopausa na mulher, ela não é somente uma falência do ovário. A gente também, claro, a mulher ela deixa de produzir os hormônios que ela deveria produzir, tá? Só que ela também na parte cerebral, a gente está falando aí de uma glândula que é o hipotálamo, essa glândula também envelhece e ela deixa de liberar os hormônios que são estimuladores dessas glândulas. E o impacto da menopausa, eu posso dizer para vocês aqui, meninas, que deve ter mais menina aqui do que menino, talvez o impacto da menopausa talvez seja o maior evento isolado que faz com que a mulher envelheça. E a gente sabe disso também por estudos mostrando o envelhecimento na mulher e no homem. E quando a mulher entra na menopausa, ela envelhece de maneira tão acelerada que o envelhecimento entre o homem e a mulher se torna diferente. Eu vou mostrar aqui um gráfico que é bem interessante, que é exatamente aqui, olha. É bem complicadinho para vocês verem, mas olha, o envelhecimento do homem e da mulher até os 50 anos, aqui é o homem e aqui é a mulher. É mais ou menos parecido. Quando ela entra na menopausa, isso se acelera muito. E isso que eu quero que vocês entendam. A mulher entrou na menopausa, não menstruou mais,
A perda de colágeno, que é aquela substância que dá, a fibra que dá sustentação, ela chega a ser 30%, perde-se 30% em 5 anos. Isso é muito rápido. 30% em 5 anos é muita perda de colágeno. Por isso que a pele fica mais flácida. Além disso, o que acontece? Vamos falar um pouquinho aqui. A mulher não tem mais a questão hormonal, então ela não tem mais estradiol, não tem progesterona, não tem a testosterona, tem impacto em várias coisas na mulher, não só na pele, mas a gente está se limitando aqui na pele. A primeira questão falando do colágeno é que tendo o estradiol, ele sinaliza muito para a pele da mulher fazer colágeno. E aí, como ela não tem mais esse estradiol, ao longo dos anos, ela vai perdendo colágeno. A gente perde, em geral, 1% de colágeno ao ano a partir dos 30 anos. Então, por exemplo, homem e mulher, perde-se 10% de colágeno a cada década. Só que a mulher, quando entra na menopausa, ela dobra esse número. Ela começa a perder 2% ao ano. E nos primeiros 5 anos, ela perde 30%. Então, essa fase é muito crucial para a mulher cuidar da pele dela e fazer uma reserva de colágeno. Porque a falta de colágeno vai fazer o quê? Vai fazer a pele ficar flácida. É aquele sagging, é o bulldog, é a flacidez de pele, é aquele envelhecimento de flacidez é muito grande nessa fase. Rugas, você também tem. A gente também tem rugas quando a gente tem a perda do ácido hialurônico. Então, a outra substância que a mulher perde muito durante a menopausa é o ácido hialurônico. E o ácido hialurônico a gente já tem no corpo, a gente tem na pele, nas articulações, no olho. Ele é um agente que ajuda na lubrificação e ele atrai muita água. Então, quando a mulher entra na menopausa, ela começa a perder num ritmo de 1% ao ano, mais rápido do que o normal, a sua reserva de ácido hialurônico. Com isso, a pele fica sem elasticidade, quer dizer, puxa, ela demora para voltar, começa a formar essas linhas, essas rugas em áreas de muita movimentação, piora-se ainda mais, e a gente também perde água, porque o ácido hialurônico atrai muita água. Por isso que tem pessoas que fazem ácido hialurônico injetável e melhora a hidratação da pele, justamente porque ele atrai água. Mas meninas, calma, não é para vocês ficarem deprimidas, que eu vi uma que falou, eu tô ficando deprimida. Calma, porque isso é para vocês entenderem o quanto é importante vocês cuidarem. Porque, claro, olha só, o ser humano ele tem uma grande capacidade de descobrir coisas. Então, assim, a ciência evoluiu muito no cuidado da menopausa na mulher. Sabendo-se que trata de um momento de vida da mulher, que hoje ela tem uma expectativa de vida enorme, muito maior que o homem, e a menopausa vem cedo para a mulher hoje. É uma fase em que ela está ativa na sociedade, ela está ativa na família, ela está ativa no seu trabalho, e é uma fase que a natureza quer que a mulher entre num estado de crepúsculo. Sabe, quando o sol está se pondo? Pois é, só que hoje não é mais a realidade. Essa idade hoje, aos 45, 50 anos, a mulher está muito ativa. Então hoje a ciência trouxe recursos para que a mulher consiga combater muito esses efeitos nocivos da menopausa. Tanto que é aquela questão, a mulher quando ela entra na menopausa, ela tende a ficar com o corpo, a criar gordura na barriga, diferente de quando ela tem os hormônios femininos, que ela deposita mais gordura nos membros inferiores, no glúteo, nas pernas, tá? Então você vê que e tem mudanças também de sintomatologia, a mulher pode ficar deprimida, naturalmente, pela falta dos hormônios. Então é um impacto social, é um impacto físico e um impacto psicológico na vida da mulher. Então tudo isso a gente assim, a gente consegue melhorar muito, mas eu estou aqui falando da pele. Então tem vários profissionais que trabalham com a menopausa de uma maneira geral. Então eu falei um pouco dessa perda do ácido hialurônico. O ácido hialurônico, a mulher perde muito ácido hialurônico no ritmo de 1% ao ano na menopausa. E além disso ela perde a elastina, que são as fibras elásticas, num ritmo de 0,5% ao ano. Perde um pouco mais lentamente,
Mas a perda da elastina também favorece ao aparecimento de rugas e flacidez. Então, a mulher com a falta de hormônio, ela tem todos esses problemas. E isso vai começando devagar, vai começando 5 anos antes da menopausa, tá? E tem um dado muito importante, tá? Estão me perguntando assim, se eu tomo hormônio, se eu não tomo, a gente vai discutir isso nas lives posteriores, tá? Vou falar desse tema, mas é o seguinte, a quantidade de colágeno que você tem hoje é a quantidade, eu chamo de banco de colágeno, tá? Então, quando você chega nessa fase, se você chega com mais colágeno, isso é muito importante. Se você chega com mais colágeno, você vai envelhecer melhor, entendeu? Por quê? Porque as respostas aos tratamentos orais, tópicos, injetáveis, depende da sua reserva de colágeno. Então, quanto mais colágeno você poupou durante a sua vida, melhor será o seu resultado de tratamentos para menopausa. E a perda de colágeno, ela não é genética. A perda de colágeno, ela tem muito papel ambiental. Então, o que a gente sabe que destrói colágeno? Alguns vilões. A gente sabe que o sol destrói, tá? A radiação ultravioleta A e B, não é só aquela que queima a nossa pele. Por isso que a gente fala, o tratamento, o uso de protetor solar, ele previne não só o câncer, mas também o envelhecimento. Ele poupa o seu colágeno. A segunda, então é importante evitar o sol para você não perder colágeno. Quanto mais sol você tomar, mais colágeno você perde. A segunda é o cigarro, que como ele oxida muito o nosso corpo, ele enferruja muito, ele destrói muito colágeno. O cigarro ele atrapalha também na microvasculatura, então ele vai entupindo os vasos e os capilares e vai fazendo com que os nutrientes não cheguem direito na nossa pele também. Então esse é um outro problema. O terceiro, eu posso dizer que é o açúcar na alimentação. E não é o açúcar refinado que você põe no seu café e tal. É o açúcar que vem dos carboidratos simples. Esse açúcar, ele também, por um processo de agarrar o colágeno, ele destrói o seu colágeno. E existem maneiras da gente reduzir o impacto do açúcar também no colágeno, que eu vou falar ao longo da nossa jornada. Então, olha quanta coisa legal a gente vai falar nesses 5 dias, tá? Então, a gente vai dar dicas para que você cuide da sua pele por causa do efeito da falta do hormônio, mas a gente também vai dar dicas de como evitar esses outros vilões, porque a gente tem que pensar que aos 50 anos, a menopausa não é o único fator de envelhecimento da pele, apesar de ser isoladamente o mais importante. Ele é o que mais acelera o envelhecimento da mulher, tá? Isso é bem importante para vocês entenderem. Existe um outro sintoma na menopausa que é a dificuldade da pele cicatrizar direito. Isso eu lembro muito da minha avó que tem quase 90 anos, que é viva e tá ótima de saúde. Tem uma pele que se cuida, tá bonitinha, mas o que acontece? A cicatrização da pele fica difícil. Então qualquer ferida, qualquer machucado que você faz na pele é difícil de cicatrizar. Então isso também é um efeito da falta de hormônio na menopausa. Olha quanta coisa difícil da gente tratar aqui, né? Não parece, mas existe uma luz no fim do túnel? Existe. A gente consegue reverter esses sinais. A gente vai discutir ao longo da nossa jornada muita coisa legal. Por exemplo, amanhã a gente vai falar dos cuidados tópicos que a gente tem que ter na menopausa ou antes da menopausa para evitar esses efeitos. A gente vai falar tanto de como você vai preservar a sua reserva. Eu quero que vocês entendam esse conceito, a reserva de colágeno que você chegou na menopausa. E para quem já tem lá seus 50, 55 anos, a gente vai ter uma outra conduta,
Por isso que eu vou até fazer uma pergunta no meu story hoje, quem já tem mais de 5 anos menopausada e quem não tem 5 anos menopausada, porque isso muda, viu? É assim, como eu falei, os primeiros 5 anos são muito importantes na vida da mulher, tá? Bom, vocês estão conseguindo entender, meninas, essa explicação? É muita explicação. Hoje é uma live um pouquinho mais teórica, né, para vocês entenderem a transformação. E tudo isso acontece, né, pela falta de hormônio, tá? Porque o que é a menopausa? A mulher, basicamente assim, a resposta da menopausa é assim, é uma mensagem da natureza para a mulher falando: você não serve mais para procriar. Essa é a resposta que a natureza dá. Fala: você não serve mais para procriar. Então, você vai se tornar uma pessoa infértil, que não procria mais. Então, você não tem mais o hormônio feminino. E a falta desse hormônio feminino, é o que eu falei, pode atrapalhar no cérebro, causando alterações de humor, de depressão, os fogachos, o calor que pode acontecer. Uma outra coisa interessante, tem gente que acha que está na menopausa só quando sente esses calores, e não é verdade. Toda mulher que não menstrua mais está na menopausa, 1 ano sem menstruar, tá? Então não é só você falar: eu passei na menopausa. Eu ouço muito isso no consultório. A pessoa fala assim: eu passei da menopausa e não senti nada. Mas pode ter certeza que você teve, em maior grau ou menor grau, a sua pele sentiu esses sintomas. Um outro órgão que sofre muito com a falta dos hormônios é o coração. Isso é legal porque eu me lembro até da época da minha faculdade, que o risco de uma mulher ter infarto aumenta muito após a menopausa, né? Quando ela é menopausada, pós-menopausada ou menopausada. Então, por quê? Porque o hormônio feminino, ele protege o coração, entendeu? Então, assim, eu vou explicar algumas coisas mais relacionadas à pele, mas para você entender que é um conjunto de sintomas que a menopausa pode causar na vida da mulher, tá? Bom, eu vou abrir as perguntas. Se vocês não fizeram as perguntas, quero agradecer. Olha, estamos com 3.600 pessoas aqui ao vivo. Quero agradecer as perguntas. Eu vou responder 10 perguntinhas muito legais. Se você quiser me mandar aqui, ó, você manda no ponto de interrogação. Outra coisa, quem não está no meu grupo do Telegram tá perdendo, porque lá vai ser um grupo em que a gente vai mandar muitas informações e muitas dicas. Inclusive, eu vou postar, para quem chegou tarde aqui, eu vou postar a live toda lá. Então, para você se inscrever, você pode entrar naquele site da inscrição. Mesmo que você já tenha se inscrito na jornada, você pode entrar no site que é drvolpe.com.br/jornada. Eu vou deixar também no story um link para vocês arrastarem para cima, ou vocês podem ver aqui no meu Instagram. Vocês podem se cadastrar de novo ali na bio. Embaixo do meu nome tem um link, você pode se cadastrar ali também. Por que cadastrar? Se você já cadastrou e não baixou o Instagram, se cadastra de novo e baixa o Instagram, o Telegram, desculpa, tô falando errado. Baixa o Telegram, porque você vai conseguir rever a live e a gente vai passar mais dicas lá, tá? Entendido? Vou dar essa notificação depois. Então vamos lá as perguntas. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Olha lá. A Jute Borges perguntou assim: e quando a mulher usa o DIU Mirena? Eu uso e não menstruo. Eu fiquei em dúvida agora. Bom, é o seguinte, o Mirena, ele é uma forma, ele tem 2 papéis. Ele pode ser usado para reposição hormonal pós-menopausa, que no meu caso, para a pele eu não acho a melhor opção. Ele pode ser usado como um método anticoncepcional, tá? Então, assim, você está usando o DIU, você está usando para não ter a menstruação, e você não está menstruando, isso não quer dizer que você está na menopausa. A idade de entrar na menopausa, ela varia muito. Tem mulheres que entram na menopausa com 42 anos, mas tem mulheres que entram com 55. Então isso tem uma diferença,
um papel genético muito forte, o que tem a ver com o número de folículos que a mulher tem, entendeu? Vamos lá, vou ver outra perguntinha aqui. A Vanessa me perguntou quanto tempo utilizando os produtos tópicos e orais podemos ter resultados visíveis. Bom, Vanessa, depende da tua faixa etária e depende da tua reserva de colágeno que você chegou. Lembra que eu falei? Agora, tem produtos que a gente usa em torno de 2 a 3 meses você já consegue ver uma melhora razoável na sua pele. E além disso, prevenir. Uma outra coisa muito legal que eu falei, que eu não falei aqui, que eu esqueci, é que além da gente perder a água, a gente também perde os lipídios, né? A gente tira aqueles lipídios naturais do nosso manto protetor da pele. A nossa pele pode se tornar, a pele da mulher menopausada pode se tornar mais sensível, ela pode desenvolver uma rosácea, e esse ressecamento também, por falta do lipídio, ele agrava esses problemas de rugas, ele agrava o problema da falta de viço da pele, tá? Vamos ver outra pergunta aqui. Olha, estão me pedindo um bom colágeno, a gente vai falar isso aqui. A Lurdinha perguntou, como tomar Pycnogenol? Lurdinha, eu vou falar isso na nossa terceira live, que a gente vai fazer na segunda-feira, que vai ser 19h30. Deixa eu ver se vai ser segunda mesmo. É isso mesmo, nutracêuticos na menopausa. Mas o Pycnogenol, para quem não sabe, é um super antioxidante. Ele é usado até como protetor, como fotoprotetor da pele, pode reduzir manchas, pode reduzir o impacto do sol na pele, e ele tem um efeito protetor na menopausa, isso que é muito legal. Como que você toma? Oral. Então você toma todos os dias, não tem um horário melhor para tomar, e a melhor forma de de usar o Pycnogenol é da via oral, tá? Então vamos lá. Quarta perguntinha aqui. A Paty perguntou, ácido hialurônico em pó, que vende em loja de suplemento, ajuda na pele ou nas articulações? Bom, ele ajuda nas duas coisas. Ele ajuda mais na articulação do que na pele. Não existem tantos estudos que mostram que a reposição do ácido hialurônico oral ajude a aumentar esse ácido hialurônico na pele. Tem pessoas, inclusive, que apresentam um quadro de inchaço, de retenção de líquido. Então, por isso, ele não é o meu favorito para ser usado na forma oral. Mas eu gosto muito dele da forma tópica. E amanhã a gente vai discutir como usar o ácido hialurônico. Nem todo sérum de ácido hialurônico funciona e ele precisa ter um segredinho que eu vou contar para vocês na live de amanhã, tá? Vamos lá, nossa quinta perguntinha. Outra coisa bacana, deixa eu abrir aqui, peraí. A Tita perguntou, quero saber sobre as gotas do colágeno que vocês sempre sugerem, isso nos ajuda? Eu tenho 56 anos. Bom, Tita, você deve estar menopausada já há alguns anos, você deve sofrer de perda de colágeno, você deve ter perda óssea também. A mulher com perda óssea, ela perde a estrutura aqui da mandíbula e acaba fazendo aquela flacidez de bulldog. Mas você deve estar se referindo à perda as gotinhas que eu falo, as gotinhas de ceramidas. Tem a ver com esses lipídios que eu falei que a gente perde, tá? Esses lipídios, a reposição deles ajuda demais na reidratação da pele, melhora em 63% a reidratação da pele. Olha que coisa interessante. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais de como utilizar esse nutracêutico. Amanhã não, na segunda-feira eu vou falar como utilizar esse nutracêutico oral, tá bom? Agora, é excelente para a mulher menopausada. Gosto demais. Vamos lá, meninas. A Tereza falou, olha, a reposição hormonal pode causar câncer. Eu não abri essa pergunta ainda, mas isso é uma coisa interessante. Veja, eu não falo muito da reposição hormonal, porque não é uma coisa que eu faço, mas eu ajudo de outras formas a fazer. Hoje a gente vê que existem tipos de reposição hormonal que não tem esse efeito, tá? A Maria perguntou, minha ginecologista, após medir minha produção hormonal, falou que eu, aos 48 anos, não veio a pergunta inteira. Deve ser que eu estava na menopausa. Bom, isso pode acontecer. Existem hormônios que podem mostrar para você que o teu nível de hormônio está caindo.
tá? O estradiol baixa, o FSH sobe, então você tem algumas alterações que a ginecologista ou o teu médico que te acompanha pode identificar e já te orientar, tá? Vamos lá, outras perguntinhas. A Rê Girosa diz o seguinte: eu nunca usei anticoncepcional, minha menstruação está diminuindo desde os 34. Bom, aí essa questão, a quantidade de menstruação não tem a ver com estar ou não na menopausa, mas um sintoma bem interessante é que nos últimos anos, antes de entrar na menopausa, que se chama climatério, essa fase a mulher tem muita irregularidade menstrual. Ela, um mês ela menstrua, outro mês não, um mês ela menstrua mais, outro mês ela menstrua menos quantidade. Isso é uma dica importante também. E essa fase é importante você ter um acesso ao ginecologista, conversar com ele e ver e fazer testes para ver se você já está nessa falência hormonal, tá? Vamos lá, meninos, mais 3 perguntinhas aqui. A Kelzinha perguntou o seguinte: eu percebi há um ano que a minha pele do corpo está com muita flacidez, o que eu devo usar? Bom, meninas, essas alterações que eu falei para vocês, elas não dizem respeito só à pele do rosto, tá? Pescoço, colo, mãos e o corpo todo, ela tem esse efeito da menopausa, tá? Esse ressecamento, essa flacidez. No corpo existe um agravante. A gente vai perdendo muita massa muscular e é por isso aí que entra a reposição também do colágeno. A massa muscular, que é a sarcopenia, ela tem um papel muito importante na flacidez de pele. Então a flacidez de pele é a mulher que reclama da flacidez do interno do braço, no interno da coxa, no glúteo. Ela tendo uma perda de colágeno e uma perda de músculo, imagina o desastre que acontece. Então, assim, existem formas de você cuidar disso, tá? É muito importante, inclusive, fazer alguma suplementação, tá? Vamos lá, 2 perguntas interessantes, últimas 2 perguntas. A Deise me perguntou o seguinte: podemos estimular a pele com ácido hialurônico massageando? Bom, Deise, você não vai, acho que eu entendi a sua pergunta. Talvez você esteja perguntando se ao massagear a pele você pode produzir ácido hialurônico. Não, na verdade não acontece isso, tá? Você pode, a massagem facial ela é muito discutida se ela tem algum efeito de produzir essas fibras ou ajudar na produção dessas fibras, tá? Tem gente que advoga muito a favor, tem gente que fala muito contra, falando que ao fazer massagem você pode intensificar a força do músculo e aí você causa um envelhecimento precoce da pele porque você enruga músculo forte, você enruga mais, mexe mais e a gente sabe que essa hipercinética do músculo pode envelhecer a pele. Eu, na verdade, eu não nem gosto nem desgosto da massagem facial. Quem faz e acha é muito empírico, porque não tem estudos mostrando que são tão eficazes e se tiver são com populações pequenas. Então assim, se você faz a massagem e você acha que dá bem e está fazendo efeito, você pode fazer, tá? Vamos lá, pessoal, vamos usar aqui, olha, 2 outras perguntinhas. A Deise perguntou de novo: hipotireoidismo com menopausa piora os efeitos da pele? Sim. Por quê? O hipotireoidismo também é uma doença que você tem um retardo do metabolismo, tá? Então, a fabricação de colágeno, a gente vê que fica diferente, não fica igual. A mesma coisa, olha lá, estou respondendo a sua pergunta agora. Além disso, mesmo você repondo o hormônio tireoidiano, a gente sabe quantas de vocês que têm hipotireoidismo, vocês vão ao consultório e falam assim: olha, eu tenho queda de cabelo, mas eu uso Puran T4, tantos microgramas, mas ainda tem queda de cabelo? Tenho. E essa queda de cabelo, em geral, não é só por deficiência de nutriente, mas tem um papel muito grande do hipotireoidismo. Existe uma tendência a não se controlar tão bem o hipotireoidismo. Eu vejo muita gente
não controlando tão bem o hipotireoidismo. Então isso é uma queixa muito frequente que eu vejo. E deve ter algum impacto no colágeno, sim senhor, tá? Vamos lá, meninas, ó. Me perguntaram aqui, olha, vocês estão perguntando bastante sobre suplementação, eu vou falar isso na segunda-feira. Nubia me perguntou, a vitamina D com a vitamina C resolve? Olha, a vitamina D tem mais de 300 funções no organismo, ela tem um papel muito bem-vindo, você pode fazer a suplementação via oral, e a vitamina C é um importante cofator para a produção de colágeno, tá? A gente vai falar isso na segunda-feira. Última perguntinha, mas antes da última perguntinha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para quem não faz parte do meu grupo no Telegram, eu recomendo que vocês entrem lá agora, daqui a pouco, assim que acabar a live. Como que vocês vão entrar? Se você tem o Telegram já instalado, vocês entram nesse site, é drvolpe.com.br/jornada. Esse link eu vou deixar na minha bio, no Instagram, e vou deixar também no Story para você fazer um arrasta para cima. Você chegando lá, você pode ter acesso a esse site. Ali é um lugar de cadastro. Se você já se cadastrou, você cadastra de novo. Se você não se cadastrou, se cadastre. Você entra ali, em seguida você vai pôr seu nome, seu e-mail e vai pedir para você entrar no grupo. Quero participar do grupo do Telegram. Você entra ali que você vai cair automaticamente para o grupo do Telegram, tá? Isso é importante, por exemplo, porque eu vou mandar muita coisa bacana ali, tá? Vou passar várias dicas, inclusive vou fazer o reprise da live, vou mandar aqui para quem chegou tarde, vou mandar essa live na íntegra, tá? Vamos à última pergunta, meninas. Vamos à última pergunta. Vamos lá aqui, ó. A Elisa me perguntou o seguinte, qual a matéria-prima da suplementação de colágeno? Na verdade, o que é? O colágeno que a gente usa para a pele é o colágeno tipo 1 e tipo 3. São peptídeos, tá? Não é o colágeno inteiro, a gente usa ele de forma hidrolisada, quer dizer, quebrada pela água, para que tenha uma absorção. Dependendo de cada colágeno, você tem uma absorção melhor ou pior. Isso que varia o resultado de um e outro. Na segunda-feira eu vou falar de colágeno, vou falar de suplementação oral, vou falar dos fitoestrógenos, vou falar de muita coisa legal. Ali vocês vão poder tirar mais dúvidas sobre o colágeno, tá bom? Bom, meninas, em resumo, tá na menopausa, 5 primeiros anos, 30% perde de colágeno. Se você tem 5 anos antes, começa a cuidar antes. Se você passou dessa fase dos 5 primeiros anos da menopausa, não desista. Tem jeito de você ainda melhorar. Ao longo dessas próximas lives, eu vou explicar como, tá? Vou dar algumas dicas bacanas. E amanhã, nosso tema qual é? O cuidado tópico com a pele na menopausa, ou seja, os cremes, os ativos, basicamente os ativos que são legais que você veja se tem um creme para você usar nessa fase, tá bom? Olha, foi bom estar com vocês aqui, viu? Nossa live aí, ó, de 40 minutos já que eu tô falando na cabeça de vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero vocês lá no Telegram. Espero vocês aqui no Story. Amanhã a gente vai estar às 20 horas ao vivo de novo falando desses cuidados, tá? Olha, bom sábado. Se protejam, porque a gente está numa fase muito importante aí na nossa jornada de vida, né? Com essa história do coronavírus. E quero que vocês fiquem sãs e salvas e com a pele bonita. Tá bom? Ó, um beijo para vocês no coração e bom sábado, tá bom? Tchau!